fazia tudo. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela 810 AM, Radiodifusora no ar, Tainá Franco, até 1 da tarde, juntinho, coladinho no seu ouvidinho. Gente, hoje o tema é teatro. Bom filho a casa torna. Silmara Meirelles hoje aqui nos estúdios, ela que fazia o Vamos Brincar? Tinha um programa, era esse horário mais ou menos, não era, Sil? É isso aí. Uma ótima tarde a você, vai começar o nosso programa Vamos Brincar. Que maravilhoso. É de segunda a sexta, das 13 às 14 horas. É isso aí, vamos brincar. E hoje vamos brincar com Tainá Franco. Vamos brincar com Els, né? Afinal de contas, o Ulisses também está aqui no estúdio, Ulisses Bertoan. Bom dia, Tainá, bom dia a todos. Bom dia. E Carlinhos Pasqualin, o rei do teatro jundiaense. Volta aqui, obrigado, bom dia a todos. Eu falo que quando as pessoas voltam no programa em pouco tempo, que elas estão trabalhando muito, né? Aquele dia você veio falar do Humanos Anônimos, que eu fui assistir, eu amei aquela peça, foi incrível. Vocês fizeram uma outra temporada depois, né? Sim, ficamos 2 temporadas. E volta, hein? Volta? Na terceira. Nossa, que maravilha, vale a pena conferir. Uma amiga minha ficou emocionadíssima, assim, ela me ligou depois que ela saiu da peça, que coisa linda, não esperava, incrível mesmo, né? O tema da peça, enfim, os atores, tudo. E hoje a gente vai falar de teatro infantil, né? É isso? Sim. É isso aí. Um sorriso muda o mundo. Aliás, o sorriso muda a nossa hora, nosso minuto, nosso dia, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, nesse mundo digital e nesse mundo de grandes desencontros aí, um sorriso faz toda a diferença, né? Me conta um pouquinho dessa peça. Então vamos lá. Vou contar um pouquinho a nossa parceria, né? Porque em 2010 o Carlinhos me convidou para participar do Performático Els. Tem uma história engraçada, né, Carlinhos? Porque ele me convidou para um monólogo e eu ia fazer o papel de uma mãe tentando educar os filhos, né? Gente, eu faço isso no dia a dia já. Minha história, talvez, né? Mas, brincadeiras à parte, nós começamos essa parceria, né, esse trabalho juntos, né, nos conhecendo profissionalmente. Foi uma experiência fantástica ter trabalhado com o Carlinhos, com o Ulisses, já no teatro em 2010, 2011. Depois, em 2016, surgiu um pedido de um do SESC, de uma unidade SESC, para que eu desenvolvesse uma atividade que ligasse educação emocional e saúde bucal. Né? Um desafio isso, falar de saúde emocional e saúde bucal. E aí eu pensei, gente, a parceria certa é com o Performático Els. Em 2010, você disse que você entrou para o Els. Você fez também a participação no documentário do Politeama, não fez? Você estava também na encenação, não estava? Poxa vida, que memória! É isso aí. Porque eu lembro que acho que foi... A gente já se conhecia, e lembro quando eu estava fazendo o documentário, eu vi você na tela, eu falei, gente, olha só, né? Que a gente teve uma participação do Els na peça, né? E na época ela estava em cena com a gente, por isso que foi pra lá, enfim, teve sim. Foi muito legal também essa oportunidade, né? A gente tá no Politeama contando a história. Contando a história, né? Do centenário do Politeama. E como que é falar para público infantil? Porque é uma comunicação diferente, é uma outra montagem, é uma outra linguagem, tem toda a parte pedagógica, né? Que deve ser... É muito difícil montar uma peça infantil? A gente nem chama exatamente de peça, né? A gente chama de uma intervenção artística que faz uma interação, que traz esse tema. Nossas atividades teatrais que a gente tem feito desde 2016, você brincou, né, o Sorriso, que o seu sorriso pode mudar o mundo, que foi o primeiro projeto, que a gente está agora no segundo projeto, que é o Mundo em Minha Boca. Essas duas atividades, a gente trabalha numa intervenção muito verdadeira com as crianças, onde a gente faz a nossa apresentação, a gente traz o tema, contando uma verdade para a criança, contando uma verdade e buscando dessas crianças uma interação, uma participação ativa durante o processo. E é muito difícil trazer a atenção da criança, porque hoje a gente está no mundo digital, a gente tem o entretenimento rápido, né, que dá aquela sensaçãozinha de prazer ali em 10 segundos e passou, a atenção já virou para outra coisa. Hoje em dia eu vejo que tem uma geração aí que é muito difícil reter a atenção, né? Como conversar com esse público? Como fazer com que tenha essa troca, que preste atenção, que participe?
Vou contar um pouquinho como é que foi o primeiro projeto, porque é isso mesmo, né? Hoje as crianças estão antenadas, tem muita tecnologia, e a gente tem uma marca no nosso trabalho, que é também trazer sempre, de alguma forma, a presença do livro físico. Né? Então, no nosso primeiro projeto, o Seu Sorriso Pode Mudar o Mundo, nós trabalhamos com vários recursos. Então, a gente tem um vídeo, a gente tem música, a gente tem uma atividade de interação, uma contação de histórias, que a gente tem o livro como mediador nessa história. Temos uma apresentação, uma dramatização, né? Carlinhos, quer falar um pouquinho? Não, acho que o importante ainda sobre a dramatização, até depois Ulisses, questão do texto e tudo, mas assim, a manipulação dos objetos, eu acho que é uma coisa ali que a criançada pira, assim, porque nós pegamos objetos que não são o que são na peça, né? Então, por exemplo, uma escova de dente é rei, é rainha, né? Depois ela é uma feiticeira, enfim, e você brinca com essa escova de dente, com um trapinho em cima ela vira a bruxa, com uma coroa em cima ela vira o rei. Então isso foi uma tentativa de resgate, porque é encantador, né? Você vê, o que é isso? Porque eles veem, a gente não esconde nada assim no espetáculo, eles veem uma escova, só que de repente essa escova é o rei, e eles reverenciam o rei, quer dizer, você consegue atingir, você consegue chegar nesse brincar mesmo, né? Nesse no mundo, levar para o mundo de faz de conta. Exatamente. E trazer para a criança esse lado lúdico e fazer com que ela faça parte daquilo, não é falar, você é criança, eu vou mentir para você, eu vou fingir que, né, tem esse respeito à criança, muito legal. E você falou, Tainá, também que é muito difícil a gente atrair a criançada, atrair a atenção da criançada por causa dos meios de comunicação, hoje o celular, né? Mas é incrível como a gente sente que o teatro é muito eficaz quando você quer dizer uma mensagem para um público, né? Então, nesses momentos, quando a peça acontece, eles realmente esquecem os celulares, esquecem que existe essa vida fora, né? E acaba assistindo o espetáculo mesmo, interagindo e participando. Então, eu acho que o teatro é uma ferramenta impressionante para a gente mandar novas mensagens, né, sem ser pela rede social. Muito bem. Daqui a pouquinho eu quero continuar esse assunto sobre a manipulação dos objetos, falar sobre essa interação da criança. Vou chamar uma musiquinha e a gente já volta aqui com o Elcio, com a Silmara, com o Ulisses e com o Carlinhos aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Aumente o volume, muita música boa por aqui. Estamos hoje nos estúdios da Rádio Difusora com parte do Elcio aqui. Aliás, o Elcio são muitas pessoas, são muitos anos, muitas pessoas, muitas passagens, muitas idas e vindas. Tem uma coisa engraçada para estar aqui hoje, porque vocês publicaram e nós acabamos compartilhando, né? E os outros segmentos, porque hoje à noite tem uma reunião de um segmento, amanhã tem uma questão, tem humanos anônimos e tem isso. Então o pessoal fica meio, mas ninguém me avisou, não é com você, pode São os núcleos do ELS, né? Cada um tem uma linguagem. E paralelo ao ELS também vocês desenvolvem outras atividades, né? O Ulisses tem toda a atividade circense dele, né? A Trupe Pling é uma trupe que sai do ELS, é uma pesquisa de circo que a gente fazia. É um spin-off, né? Daí a gente pegou o pessoal que estuda, que pratica, né, e acabou criando uma linguagem nossa lá, que é a trupe de circo, trupe Pling. E a Silmara estava fazendo curso de contação de histórias. Aliás, você estava falando nos bastidores do seu filho. Pode falar o que seu filho falou para você. A Silmara, sexta-feira à noite, fazendo curso de contação de histórias. O que seu filho falou para você? Eu lá em São Paulo, fazendo curso, super feliz, né? Estava prestes a entrar no último dia de curso, uma semana toda de curso. Aí liguei pro meu filho mais velho, Tauan, tudo bem? Tô aqui em São Paulo. Mãe, o que você tá fazendo em São Paulo? Tô num curso de contação de histórias. Aí ele diz assim, pois é, quem não toma cerveja tem que fazer curso de contação de histórias. Gente, olha, aprendizado. É o quê? Um pensador street, é um pensador urbano essa pessoa. Muito bem. Quem toma cerveja conta história. Ou arruma histórias para contar, né? Ou para contarem, né? Falando em contagem de histórias, você falou dos vários núcleos do ELS. Então tem esse núcleo que falta a Mari Benatti aqui, que tá maluca lá com o mestrado dela, estudando. Não conseguiu estar por conta dele. E tem esse núcleo, tem o núcleo do Anônimos. Isso, e tem uma novidade aí para outubro, né? Estamos fechando hoje, por isso que eu falei que hoje à noite temos essa reunião
batendo o martelo, eu posso até vir novamente. Olha eu me convidando. Tá, né? Já tá convidado. Tem esse outro núcleo para um trabalho aí para outubro. Então hoje é o Manda Anônimos, esse novo, o pessoal... Dá uma diquinha do novo, é o que? É uma remontagem. É uma remontagem. Queremos falar? Será? A gente volta com o Pavão Misterioso. Mentira! É Gente, vai ser lindo, né? sucesso. No Twitter tá bombando esse tal do Pavão Misterioso. Então, né? Não tem nada a ver com a gente. Olha, eu vi aquilo, eu falei, não, Vai não ser é hora o teatro do fake news. Vocês vieram ver uma coisa, estão vendo outra. Mentimos pra você. Mas e já estava pensado, hein, gente? Tem nada Já a ver, tava foi pensado. coincidência. E a reunião hoje para talvez iniciar o processo, para outubro. Que legal. Como é uma remontagem, quase que o elenco original, só 2 atores que não voltam, que estão fora, mas o resto é original. Quantos atores envolvidos nessa montagem, mais ou menos, tem ideia? Com um manipulador, 9 pessoas. 8 atores e um ator manipulador. Humanos tem quanto? 4 atores. 4 atores, um músico e 2 técnicos. 2 técnicos. E qual que é a dinâmica dessas peças do Sorriso, as peças infantis? É muita gente envolvida? Porque a pessoa fala, ai não, olha, os atores ficando ricos, ganhando dinheiro, muito sucesso e tudo mais. E não é bem assim que funciona o teatro no Brasil, e tem bastante gente envolvida, né? A cadeia econômica do teatro é muito grande, né? Embora tenha também o Faça Você Mesmo, né? Esse trabalho que a gente desenvolveu é um trabalho só desse quarteto mesmo, né? Eu, Carlinhos, Ulisses e Mari Benatti. Nós fizemos o primeiro projeto, que continua em andamento, né? A gente está aí, inclusive, com algumas datas para serem fechadas mais no interior, né? Já no interior, né? No interior, Por favor. essa cidade cosmopolita. Pois é. Não, na verdade, mais no litoral. A gente está no segundo semestre e a gente desenvolveu todo o espetáculo, né? Desde o texto até a montagem. Esse não foi uma adaptação, é tudo de vocês, foi tudo criado. Esse foi uma adaptação. O Seu Sorriso, primeiro, Seu Sorriso Pode Mudar o Mundo, sim. O segundo, né, que eu tô amando de paixão, que esse a gente criou, foi uma criação, fomos construindo juntos, né, pensando na estrutura, depois cada um foi dando o seu pitaco, fazendo a sua elaboração. E o que ficou muito legal, e acho que muito verdadeiro, porque as nossas falas foram construídas cada um construiu a sua própria fala. Então, quando você constrói a sua própria fala, você coloca de si a sua verdade. A sua verdade. E ficou lindo, né? E, assim, a Mari não está aqui hoje, mas a Mari teve uma super participação, porque ela toca, ela canta, né? Com uma voz lindíssima. Então ela musicou algumas composições que nós tínhamos pensado, depois ela musicou uma parte que ela também fala, né? Ela também apresenta. E foi muito interessante porque O Mundo em Minha Boca, ele ficou extremamente poético. Ele ficou poético, ele ficou delicado, ele ficou divertido, porque ele é uma aventura, né? Uma aventura de uma trupe. O Uli quer contar um pouquinho? Você tá aqui sorrindo, assim, sorrindo, gente, encantado. Você vê que a pessoa gosta do que faz, quando ela só escutar do projeto, ela sorri, né? Sim, não tem como não gostar. Essa ideia maravilhosa da Silmara permitiu a gente fazer um texto bem diverso, né? Mostrando características do país, sobre os alimentos, né? E a grande viagem que é viajar por esse país, descobrir esse país, né? Então, conta um pouco dessa viagem dessa trupe. Em cada lugar que eles param, eles contam para a criançada o que eles vivenciam, né? E sempre com esse mote do emocional, né? Do poético, do lúdico, e com bastante música também. Porque temos aqui uma psicóloga, né? Uma pedagoga. A gente tem que lembrar também que a gente está falando do cuidado, né? De se construir uma peça para criança e de conversar com criança. Tem que ter um jeito certo de falar, né? Tem um jeito... a gente nunca sabe quem vem assistir a peça. Quando é um adulto, você quer impactar, né? Você quer trazer o adulto ali para uns questionamentos. Criança é diferente, né? Você leva a criança para um outro local, para um lado lúdico, um lado artístico. E tem que ser um lugar seguro para a criança. Exatamente, né? exatamente. Assim, o adulto a gente pode até pecar um pouquinho e não dar tanta segurança, mas para a criança ele tem que ser um lugar seguro, um lugar confortável, para que a gente possa acessar essa criança e que ela possa sair daquele espetáculo, daquele momento,
levando algo para si. Né? E até tem, né, que o que acontece, caso você falhe nisso ou por algum motivo não bata lá na criança, é o único público que na hora você percebe que você não faz isso. Eles são muito verdadeiros, né? Se você errar, fica nítido ali que você errou. Você não precisa nem depois fazer uma pesquisa de, não, de opinião. Não gostei, é chato, é feio, é triste. Nunca aconteceu com a gente, ainda bem, né? Mas nunca teve criança chorando no espetáculo. Assim, aniversário é muito comum, né? Entre o palhaço e a criança lá. Então, com a gente, sai correndo. não. Eu tive uma experiência com um espetáculo infantil em outra situação, não com o Wells também, na minha formação lá em São Paulo, que eu tive um espetáculo que chegou um momento que eu falei, eu não quero mais participar, porque parece que não estão gostando do que eu estou fazendo. E era isso, não batia na criança, uma coisa assim. Não trazia esse espaço para o espaço seguro. Né? Tem uma diferença entre o teatro infantil e o teatro infantiloide, bobo. Sim, né? exato. Então, essa é a linguagem, né? A gente não pode escrever também só para criança. A gente tem que saber que os adultos também vão ouvir. Quem mais está lá no teatro? Né? Porque na verdade você tem que conquistar o pai para o pai levar o filho, Sim. né? Você tem, é sempre, a venda para a criança é sempre o pai, né? É sempre, você tem que convencer os pais a levarem a criança para uma atividade. E né? se você faz um espetáculo bom para os pais, com certeza os filhos também vão gostar. E que idade vocês alcançam, assim, do público? Bom, vamos falar do Mundo em Minha Roupa, que é o nosso último projeto. A gente teve experiências com crianças de 4 a 10 anos, né? E com os pais. E é muito engraçado e muito gostoso, porque os pais também se divertem por demais, né? A gente sente uma interação, tanto dos pais como das crianças. Então, ele é uma apresentação que nós pensamos para essa faixa etária de 6 a 10 anos e se mostrou muito bem, né? E para as crianças menores também, porque como é que tem muita música, apesar de a gente não ter focado nas crianças pequenas, ele também tem agradado. A gente percebe que as crianças se envolvem, né, e ficam esperando o próximo momento, a próxima música, a próxima fala. É uma apresentação, um espetáculo que traz situações de aventura, que traz a poesia, mas que traz também situações de sentimentos, onde a gente fala de tristeza, onde a gente fala de coragem, onde a gente fala de resiliência, onde a gente fala de solidariedade, da importância da escuta, né? Tudo isso de uma forma muito delicada, e a gente percebe nos olhinhos das crianças o quanto a gente consegue realmente acessá-los. Legal. Vamos chamar mais uma musiquinha aqui, Geleia? Pode ser? Geleia que manda aqui. Então, vamos de música. Daqui a pouquinho a gente volta com o Elza aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Aumente o volume que tem... Deu tempo aí, rápido. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje com o Elza, aqui nos estúdios, parte do Elza. Aqui. Hoje estou com um núcleo do Elza. Um núcleo infantil, posso dizer assim, que a gente está falando, é para criança, mas não é só para criança, né? Que você tem que comunicar com os adultos também, para levar o público, enfim. Vocês estão rodando o Sesc com a peça? Como que tá o calendário de vocês? Isso, nós estamos fazendo o Sesc, aliás, um projeto, esses 2 projetos foram mergulhados nos Sescs, né? A gente fez acho que 6 ou 7 Sescs esse ano já. Que legal. E estamos com 2 Sescs, um já fechado, com data fechada, o outro ainda a gente avaliando as datas. A gente Mari está indo para um congresso agora em setembro, então a gente vai ter que ajustar nossas agendas a partir Gente, vai ser difícil eu conseguir trazer a Mari aqui para os estúdios, né? difícil. Pelo jeito. Vamos tentar, vamos amarrar, trazer aqui, ó. Tem jeito. Mas a gente tem feito esse trabalho com o Sesc e o que tem sido muito bacana, e eu acho que esse é o nosso mote, né? Não é só uma peça, não é só uma intervenção artística, um espetáculo teatral infantil, mas a gente tem todo o cuidado na construção de que ele traga, né, aspectos da saúde emocional, né, que de alguma forma ele contribua para desenvolver a saúde emocional, as habilidades socioemocionais das crianças. Isso, tanto em um quanto outro espetáculo, né, nessas 2 edições ali, são 2 momentos. Depois do espetáculo, nós trocamos uma oficina com as crianças. Que legal. Que é o que aparece, a construção de um brinquedo, vamos dizer assim, né, que é a pipa e a boquinha. Um é uma pipa... Pipa de mão, né? De mão uma que pipa
Eles constroem porque ela aparece no espetáculo como arco-íris, e depois eles entendem o que é. E no outro, uma dobradura, um origami, que é uma boquinha, que é o seu sorriso, enfim, é como minha boca e tal. Então tem também essa outra aproximação. Quebra-se a quarta parede do teatro. Sim, né? você vai E até aí vai o para a público. criança, e eles lá, a gente também. E é muito gostoso, né? A gente tem feito muitas atividades quando a gente fala de SESC, com curumim, com crianças que já frequentam o SESC no grupo, no projeto Curumim do SESC, no projeto Esporte Criança, né? Tivemos também outra experiência com as crianças da Instituto Anchieta, que foi muito legal. Não era desse que eu ia falar, mas... O Instituto Anchieta foi um projeto muito bacana, porque são crianças de uma área de ocupação, né? E eles estão... não foi dentro do SESC. O SESC nos levou até essa instituição, né? Foi muito bacana. Mas o que eu ia falar era das crianças da LBV, que foram para o SESC de Santos participar da nossa atividade. E foi muito legal, né? Assim, além de tudo, a gente se sente amado. Muito bom. A gente fala de peça de teatro, daí na outra vez eu tive a oportunidade de conversar isso com o Carlinhos sobre fazer teatro no Brasil, sobre a cultura no Brasil. A gente está vivendo uns enfrentamentos agora, né? O que é arte, o que é cultura, o que se pode falar, enfim. Mas sempre há uma dificuldade muito grande de montagem de espetáculos, né, e circulação. O SESC sempre facilita que essas ações mais educativas aconteçam. Vocês sentem uma dificuldade tirando o SESC, de entrar em outros espaços quando você tem a peça, sei lá, da princesa da Disney, do Gato de Botas, da Peppa Pig, da Luna Aventureira? Porque assim, esse espaço comercial, né, que vem de desenhos animados, de coisas que as crianças são impactadas o tempo todo, é uma concorrência quase que desleal, né? Vocês sentem algum impacto disso, assim, no trabalho de vocês, na hora de chamar público? Se não tiver um apelo assim, não vem? Tem tudo isso, mas fora o SESC, a gente consegue os recursos para fazer uma peça, ou vender o nosso espetáculo, a nossa produção, através dos editais, né? E a gente sabe que política cultural no Brasil, ela é muito desconsiderada, né? Sim. Então, a gente só tem esses meios. Então, cabe aí os governantes a olhar a cultura com olhos de educação, De né? educação. E não só como entretenimento. Porque a demanda é grande. As pessoas gostam de cultura, as pessoas gostam de arte, gostam de uma peça de teatro, de música. Agora só falta realmente um investimento um pouco maciço, para a gente quebrar essa barreira. De ter políticas públicas que perdurem, né? Que elas atravessem as políticas partidárias, na verdade. Sim, com né? certeza, porque a nossa identidade enquanto país é feita através de cultura, através de arte, né? E educação. Eu estava falando, acho que eu falei aqui semana passada, né? Que se você quer destruir um povo, desunir um povo, começa atacando a cultura, primeira coisa, né? Porque aí fica sem referência de identidade mesmo, enquanto um povo, né? Enquanto uma nação. Você falou da Disney, né? Desses espetáculos que são extremamente comerciais, né? Eu gosto muito de uma música do Gilberto Gil, que ele diz assim: o povo sabe o que quer e o povo também quer o que não sabe. Porque muitas vezes as pessoas não têm acesso a esses espetáculos que são de uma outra qualidade, né? Fica nesse raso que é o comercial, porque é isso que está na mídia, que é isso que está no popular, que é isso que está sendo rápido, né? Exato, que é isso que é oferecido meio que fast food por aí, né? Aí cabe um debate longo, né? E na verdade faz parte de uma construção que a gente tem que sempre ficar atento, né? Nunca é um jogo ganho, né? O jogo da cultura ele nunca está ganho, né? Sempre num primeiro problema, problema que seja econômico, a primeira coisa que se derruba, na verdade, é a verba de cultura, né? São as verbas até de educação, né? Que hoje a gente tem uma limitação no teto, né? É sempre um jogo de tensão, né? Então, por isso que precisamos estar sempre alerta, sempre abrindo esses espaços, e aí você está sendo fantástica nesse sentido. Muito obrigada! De poder abrir esses espaços mesmo, para a gente poder falar disso, né? Da importância Eu falo que esse programa só existe porque eu conheço gente incrível que está fazendo coisa incrível, né? Eu não gero nenhum conteúdo, eu só fico aqui no microfone estimulando que os meus amigos falem sobre as coisas incríveis que estão fazendo.
A gente está falando aqui de... A peça tem esse cuidado de puxar pauta de saúde mental, né? Isso é uma coisa que a gente tem precisado conversar muito, né? A questão da saúde mental, ela tem que ser debatida, ela tem que ser conversada e ela não tem idade, né? A gente vê... eu li agora recentemente uma matéria falando sobre o suicídio de criança. Isso tem aumentado com o tempo. E ainda não se tem um modo de conversar. Como conversar com uma criança, né? Como trazer a questão da saúde mental para a pauta de uma mãe, né? A mãe de uma criança. Como que a gente conversa sobre isso? Você acha que a peça, a cultura, a arte, ela pode ajudar a trazer esse tema de uma maneira mais leve e de trazer esse questionamento aí para a mãe que não tem acesso a outras informações, conseguir fazer esse questionamento dentro de casa, enfim? Essa modernidade que a gente tem vivido, né, tem nos afastado das coisas mais naturais, né? A gente não fala de morte com as crianças, Sim. Né? A gente fala de um monte de coisas, as crianças sabem sobre sexo e não sabem sobre a morte, às vezes, né? Sim. Isso tá sempre é um tabu. A gente não fala, a gente tem que viver sempre feliz, né? A gente não pode ter problema, a gente não pode ter angústia. E é sempre não ficar triste não, né? Tudo bem ficar triste. E a gente tem aquele jargão, o que você quer pro seu filho? Eu quero que ele seja feliz. Isso é muito difícil. É pesado, né? É um fardo pesado, você ter que carregar ser feliz é muito pesado, né? Porque se a gente pudesse ser menos infeliz, já seria um super ganho, né? Sim. Então, acho que se a gente tiver condições, acho que a arte, claro, sem dúvida, pode trazer isso, né, de uma forma lúdica, pode trazer isso lembrando do que é natural da vida, né? Você poder abrir espaços de diálogo, que sentimentos existem mesmo, que eles fazem parte da vida, e desenvolver a nossa capacidade de superar esses sentimentos que nos são desagradáveis, vamos chamar assim, né? Porque eles existem para todos e a gente, né, precisa ter coragem para superar esses momentos difíceis, esses sentimentos que vêm, que nos pegam, que pegam criança, que pegam adulto, né? Não tem idade, né? São situações que fazem parte da vida, né? O importante não é evitar um sentimento, é saber lidar com aquilo, né? Isso mesmo. É olhar para ele e falar, ok, sei que você está aqui, vamos conversar aqui, vamos entender. Existe. E aí quando eu brinco nessa coisa da modernidade, é porque muitas vezes a mãe ou quem faz a maternagem, porque hoje em dia nem a mãe, às vezes é a avó, porque a mãe já saiu para trabalhar e tudo mais. Poder desenvolver nessa criança uma relação onde essa criança se sinta acolhida. Né? Porque é este acolhimento, é este sentimento de pertencimento, é esse sentimento que produz segurança, é que vai também produzir na criança a capacidade de se desenvolver e de suportar esses momentos difíceis da vida que eles acontecem o tempo todo. Eu tenho uma filha de 7 anos, às vezes ela fala, mãe, criança sofre, viu? Que linda! Ai, que linda! Gente, vamos chamar mais uma musiquinha. Daqui a pouco eu volto aqui com o Elza, aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Que trilha sonora delicinha, hein, Geleia? Mandou bem hoje, a gente nem vai tomar bronca. Muito bem. De vez em quando rola uns barulhos aqui, acho que dia 5 de agosto vai rolar um barulho aqui. Acho que a gente tem que dar espaço para artistas, né? A gente fica nesse embate discutindo cultura e a gente, né, fica nas redes sociais. Acho que a gente tem que ocupar todos os espaços possíveis para levantar a bandeira da cultura, né? A gente está falando aqui de teatro e a gente está discutindo o quê? Saúde mental. É incrível isso, né? O Ulisses falou, não, se a gente tivesse mais arte dentro da escola, a gente poderia levar esse questionamento, aprofundar, né, educar melhor, né? Eu falei de outros embates, você falou que dá curso, né, para professores, a gente fala dos alunos, das crianças, mas esse interlocutor entre a criança, né, e a educação é o professor, é o educador, né? E você faz hoje um trabalho de dar treinamento, Silmara, para... Isso, a gente faz um trabalho de formação para desenvolver um curso, para desenvolver com as crianças um programa de habilidades socioemocionais. E como a gente está falando de sentimento, de emoção, de saúde mental, né? Cada um tem a sua, o professor tem a dele, né? E aí o professor também precisa passar por essa formação para que ele também possa, né, ressignificar algumas coisas, alguns sentimentos, algumas
interpretações que ele faz para a vida, né? E aí, então, esse professor faz uma formação, ele é atravessado por esse programa, né, por esta vivência, e vai desenvolver nos seus alunos habilidades socioemocionais. A gente tem, esse é um programa muito legal, um programa internacional, inclusive, né? Legal. Eu coordeno essa Você foi para Portugal, não foi, recentemente? Falar desse... Foi sim, esse trabalho, essa apresentação em Portugal foi para mostrar os resultados desse programa, porque esse programa é um programa internacional desenvolvido aqui em Jundiaí, com 15 escolas, em torno de 3.000 crianças passam por esse programa de saúde emocional nesse ano de 2019. E ele é um programa, esse é o Amigos do Zip, né, que é um programa que desenvolve habilidades socioemocionais. Ele tem uma eficácia comprovada cientificamente. Então, o que eu fui apresentar em Portugal, num congresso em Porto, foi os resultados desse trabalho que foi feito em 2018, mais ou menos com essa mesma quantidade de crianças que participaram do programa, e através dos seus professores, da avaliação, né, dos professores e dos pais dessas crianças, a gente pôde confirmar que eles conseguiram desenvolver as suas habilidades socioemocionais. Você tem ideia de quantos professores já passaram por essa formação aqui em Jundiaí? Então, nós tivemos essa formação em 2011 e 2012, nesse período em torno de 600 professores, mas a rede mudou, né, porque passaram-se os anos, os professores se aposentaram, enfim. Nós tivemos 100 professores o ano passado sendo capacitados e este ano mais 100 professores. Você falou de que consegue mensurar os resultados positivos. Existe uma abertura dos professores para essa formação? Porque assim, no mundo ideal é tudo ótimo, vou lá numa formação, todo mundo aderiu, funcionou, olha que resultados incríveis. Quais são os enfrentamentos que você tem durante a formação? Porque imagino que deve despertar alguns gatilhos ali, cada um tem sua história, sua bagagem, a sua situação emocional, né? Como que funciona isso? Isso mesmo. Bom, os professores, normalmente eles são ávidos pela oportunidade de poder se qualificar e se instrumentalizar para falar de saúde emocional e para dar esse suporte, esse acolhimento para os seus alunos, porque isso está fervendo na sala de aula, né? Isso está no comportamento, na indisciplina, né? No aprendizado em si. No aprendizado, nas dificuldades do dia a dia, da rotina do professor. Então, muitos professores estão ávidos por essa oportunidade. Mas também tem aqueles professores que, mesmo ávidos, têm medo, ficam inseguros, mas a gente vai cuidando também, né, individualmente desse professor, vai trazendo ele para mais perto, e é muito legal porque mesmo quando o professor chega com dificuldades, com resistências a fazer essa formação e a desenvolver o programa com as crianças, ele vai ao longo do tempo percebendo os benefícios desse programa para ele e para as crianças, e aí ele se abre e a coisa vai bem. Que legal, gente. Ó, a gente começa a falar de arte aqui, daí a gente fala de teatro, a gente vai falando e não tem fim, né? A gente fica aqui para sempre conversando sobre a saúde emocional, que eu acho que é um tema importantíssimo, e esse viés, né, que consegue levar essas pautas para dentro da educação, para a arte, enfim, né. A peça, qual que é o calendário da peça agora? Por onde vocês vão? Pro litoral, tem as datas marcadas? Isso, nós temos agora... Jundiaí tem, gente, aqui? Jundiaí, nós estivemos aqui, né, no Jundiaí, Sesc Jundiaí, 6 e 7 de junho, aconteceu O Seu Sorriso Pode Mudar o Mundo. E agora nós temos para setembro, nós temos data de 3 de setembro, Sesc Santos, né? E a gente está ainda fechando uma data para setembro, Sesc Bertioga, né? O Sesc Jundiaí traz de novo, época de férias. Eles estão com um projeto de férias lá de games agora, esse mês está Férias Geek, né? Que vieram aqui falar sobre isso. Mas eu acho importante a gente dar uma mesclada aí nos assuntos, não é, minha gente? É isso aí, o Sesc Jundiaí trouxe para o projeto Curumim, né? Então foi específico para as crianças que já estão, foi fechado, né? Não foi para o público em geral. Mas a gente tem essa experiência de levar para o Sesc Pinheiros, nós levamos para o público em geral, né? Para o público aberto. O Sesc Interlagos, Ipiranga, foi muito legal o trabalho no Sesc. E dá para fazer em escolas, por exemplo, porque aqui em Jundiaí a gente tem uma dificuldade com os espaços, né? Ou você tem o CEL, ou o Sesc, ou o Politeama. A gente não tem
uma variedade muito grande de espaços para a gente trazer um grande público, enfim. E tem a característica do Wells, né? As características do Wells. É isso que eu ia falar. Qualquer lugar é lugar. a gente mostra no trabalho. Aliás, eu queria muito fazer na rua esse novo. Tem tudo a ver com praça, com pátio, com sala da tua casa. Eu mostro esse espetáculo, pra você ter uma ideia, né? Muito legal, é isso mesmo. E tem cenário, ou são os 4 atores? Nós temos um pano de fundo, né? Isso. Vamos pensar uma mini rotunda nossa e aí adereços, objetos de cena que acabam tirando o cenário, né? Assim, eles estão em cena assim. Gente, olha que boa ideia aí para volta às aulas. Você, dono de escola particular, você, diretor de escola pública, né? Com quem entra em contato? Tem Facebook, tem Instagram. Um fica apontando pro outro aqui, gente. Depois vocês vão ver no vídeo aqui, o Ulisses já vai assim na semana. Normalmente, os contatos têm sido feitos, eu tenho cuidado dessa parte, né? A parte de contratos e contatos para essas atividades. Então, pode entrar em contato comigo, né? Pode ser por e-mail, pode ser por telefone. Tem página no Facebook da... Wells, sim. Isso. Nós temos. E da peça? Da peça ainda não. Nossa, nós não temos, é verdade, né? É porque eu procurei ontem, então essa perguntinha eu queria deixar no final do programa. Cadê a página do Facebook de vocês? Não, nessa não, mas agora à tarde, vamos ver. A gente fica tão envolvido com outras coisas que quando a gente percebe, tem alguns buracos aí. Sim. Não, porque vira uma referência, né? Ainda que vocês já tá na segunda parte da peça, né? Na segunda montagem, né? Na continuação. É a continuação do espetáculo? Seria uma continuação? Não, o que aconteceu foi que nós desenvolvemos esse espetáculo primeiro em 2016 e aí corremos alguns SESCs, né? Em São Paulo e no interior, e aí um dos SESCs que nós tivemos o primeiro projeto pediu que a gente desenvolvesse um segundo projeto. Tá, mas ele não é uma continuação. Você não precisa ter assistido o primeiro para assistir o segundo. Eles são independentes. Eles são independentes e isso deu margem para outros aí que a gente ainda tá no forno. Muito bem. Carlinhos, planos futuros, apesar que não vai dar muitos detalhes da reunião de hoje à noite, já deixa marcada a próxima data para você ver aqui como está o resultado dessa montagem. Eu dependo da reunião para ter esses dados, mas é isso. Pavão ainda esse ano, Humanos continua. Humanos vai continuar então, porque vai ter mais uma temporada. Estou tentando fechar locais, né, para apresentação, mas quero fazer mais um pouco. Né? Tem tido procura, né? Isso. E quem quiser saber mais novidades, acompanha pelo Face Performático Wells, que também tem os projetos da Silmara, do Carlinhos, o da Trupe Pling também. Fala um pouquinho da Trupe. A Trupe... É muito legal, eu adoro fazer isso. A gente está com um projeto também para o ano que vem aí, só que tem tanta coisa, a gente vai ter que deixar um pouco mais para o ano que vem, que é um espetáculo de circo para o Politeama. A gente espera fazer... falando sobre física quântica, sobre o espaço, sobre novas tecnologias através do circo. Então é um dos planos para o ano que vem. E o boi, né? Incrível. A Trupe acabou de mostrar um Bumba Meu Boi. Sim. Bem legal. Eu vi teve no Parque da Cidade, não teve? Sim. Eu vi no Parque da Cidade, eu vi vocês lá. Achei aquela atividade foi incrível, acho que foi num domingo, não foi? Que vocês se apresentaram, eu vi. Ficou lindo, lindo mesmo. Tem uma homenagem à cultura popular brasileira, né? O Bumba Meu Boi, com muita música, e a gente encenava lá o rito do barato. Bem bacana. É muito legal a gente trazer a cultura brasileira mesmo, né? Trazer, fiquei olhando assim, eu vi vocês de longe, falei, vou ficar só olhando. Fui fazer piquenique, né? Tava com a minha sobrinha ainda. E eu achei demais, assim, mas eu vi que estava todo mundo concentrado trabalhando, se estavam tirando foto, tudo, eu falei, depois eu mexo com eles. Mas é legal ter esses espaços, né, os parques da cidade, poder aproveitar e ter essas ações de cultura. É importantíssimo que a sociedade entenda que a cultura não é uma coisa lá longe, no palco distante, é uma coisa para o nosso dia a dia, né? E ocupar os parques, as praças, os lugares públicos aqui da cidade com cultura, porque a gente está precisando. Agradecer vocês pela presença, já convidá-los a voltar. Aqui é sempre um canal aberto para vocês, sempre que precisarem, quiserem vir aqui bater papo na hora do almoço. Não tem marmita, né? Alô, patrocina marmita aqui para os convidados, gente. Um salgadinho, né?
Mas vocês estão sempre convidados, aqui é um espaço aberto para vocês, de coração mesmo. Obrigada, gente. Obrigado a vocês, sua equipe toda aí. Parabéns. Eu quero agradecer, né, a oportunidade e poder matar a saudade, né? Aliás, faz 9 anos que eu deixei a Rádio Difusora, foram 5 anos de programa Vamos Brincar. Todos os dias dá uma... Nossa, eu lembro que tinha uma música que chamava... Era muito louca aquela música. Jacaré Espaçonave do Céu. Eu nunca vou me esquecer o nome dessa música. Eu achava tão surreal. Olha só. E engraçado que no nosso espetáculo tem um jacaré. Olha aí. É verdade. Então, muito obrigada por esse momento. Um abraço carinhoso aí aos seus ouvintes, né? Que estão todos os dias por aqui. Um beijo grande. E esse vídeo estará no YouTube hoje ainda. Vou marcar todos vocês, tá? No YouTube, e a gente vai divulgar aqui essa entrevista para todo mundo ver a carinha de vocês, né, gente? O público ver a carinha de vocês. Obrigado, Geleia. Obrigado, Els. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rádio Difusora. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã o papo é com o MC Floco. Tô falando que a gente valoriza a cultura jundiaense. Aqui é assim. Então tá, bebam água, amanhã eu volto. Tchau, tchau. Difusora Jundiaí. Muito bom. Legal. Rapidinho, não? Você viu como passa assim, né? Você nem sofre. Isso. Ai, que horror. Só antes e depois. Meu, vamos fazer um